Estamos aqui iniciando o nosso segundo episódio do PartoCast, o podcast que descomplica o parto normal, para as mamães que têm o desejo desse tipo de parto, mas que também têm muitos medos, têm dúvidas, inseguranças e muitos tabus acerca desse assunto tão polêmico. No episódio anterior, nós falamos sobre a segurança do parto normal, se ele realmente é seguro. Existem muitas dúvidas, né? Se o parto normal é mais seguro do que a cesárea em diversos aspectos, e a gente desvendou esses tabus, mas eu não vou te contar nada aqui. Eu quero que tu assista o nosso primeiro episódio ou ouça. Então escolhe aí a plataforma que tu prefere consumir esse conteúdo, que eu tenho certeza que tu vai gostar. E hoje, então, nós vamos falar sobre a preparação para o parto normal. Mas, Cássia, a gente precisa se preparar, né? A gente não fala tanto que o corpo foi feito para isso, o nosso corpo foi feito e preparado para parir. Sim, o nosso corpo foi feito para isso, né? Deus pensou em tudo bem bonitinho, todos os orifícios ali preparados para o bebê sair. Mas a questão da preparação está linkada à facilitação do parto, né? Quando a gente fala em parto normal, a gente sabe que muitas mulheres, a maioria, né? Não só mulheres, pensam que é um processo difícil, longo, demorado, dolorido. E realmente pode ser tudo isso, mas quando a gente se prepara, a gente consegue facilitar todo esse processo. Então hoje a gente vai falar quando iniciar essa preparação, como iniciar essa preparação e por quê. Mas da onde que eu tirei isso tudo? Da onde que eu venho com esses assuntos, né? Para quem ainda não me conhece ou recém está me conhecendo. No episódio anterior eu falei um pouquinho sobre a minha trajetória de trabalho. Já são quase 4 anos atendendo gestantes através da fisioterapia pélvica, que é a minha especialidade, e auxiliando dezenas de mamães a terem um parto mais positivo, uma experiência melhor, sabendo o que fazer com o próprio corpo. Então, gente, já são ali anos de experiência para trazer para vocês todo o conteúdo que eu trago aqui, sempre reforçando que tudo é comprovado, tudo é muito seguro. Então, se tu gosta desse tipo de conteúdo, se tu quer saber mais sobre o mundo da gestação e do parto, não deixe de me seguir também lá no Instagram para consumir todos os conteúdos, entrar em contato, tirar dúvidas, enfim, me segue lá no Insta. Mas agora, sem mais delongas, vamos falar que papo é esse de preparação para o parto. Gente, antes da gente falar sobre quando começar a preparação para o parto, a gente precisa entender por que hoje, principalmente hoje, né, nós mulheres precisamos preparar o nosso corpo para o parto. Muitas vezes vem à nossa cabeça a questão de que nossas mães, nossas avós, nossas tataravós, e desde que o mundo é mundo, as crianças nascem, né? Então da onde que vem essa ideia de preparação? Por que hoje a gente tem que preparar o corpo para isso? Vamos recapitular isso, vamos voltar lá no passado. Eu falei um pouquinho disso no primeiro episódio, mas agora eu quero aprofundar esse assunto aqui com vocês. Então pensem comigo, tá? Talvez nossas mães não porque são jovens ainda, né? Mas nossas avós, nossas tataravós e assim por diante, tinham trabalhos um pouco ou muito diferentes dos nossos trabalhos de hoje em dia, né? Eu, por exemplo, sou fisioterapeuta, é um trabalho que exige do meu corpo, mas existem momentos que não tanto, já vou falar sobre isso. Mas pensando nos nossos antepassados, né? Nas nossas mulheres que vieram antes de nós, os trabalhos eram muito diferentes, eram trabalhos muito mais braçais, muito mais corporais do que os que a gente normalmente tem hoje. Nós temos hoje muitas mulheres trabalhando em escritórios, consultórios, em empresas, né? É um cenário diferente. Então imaginem que as nossas avós trabalhavam na roça, trabalhavam no campo, muitas vezes viviam em condições, né, mais precárias. Vamos voltar um pouquinho mais no passado, né? E pensar que muitas vezes não tinha água encanada no local onde nossas avós, bisavós, tataravós moravam. Era necessário buscar água no poço, carregando balde, caminhando por quilômetros, né? Quando elas iam para a escola, se iam para a escola, era a pé, muitas vezes, né, a cavalo também. E os trabalhos realizados por essas mulheres eram também trabalhos de campo. Muitas vezes trabalhar na lavoura, fazendo colheita, né? Ou fazendo a parte de plantação, enfim, trabalhos que exigiam muito do corpo, muita movimentação, muito agachar, levantar, caminhar. E muitas vezes hoje, na comodidade que nós temos, nós não precisamos mais realizar trabalhos tão exigentes assim do nosso corpo, né? Que nos façam assumir posturas, que nos façam fazer movimentos que antigamente eram mais requisitados das nossas antepassadas. Então agora vamos vir para o cenário de hoje e pensar em como é a nossa rotina. Como eu falei, muitas de nós trabalhamos em consultórios, em escritórios, em empresas, trabalhamos muitas vezes sentadas um dia inteiro, dificilmente com atividades, né, de tanta força, de tanta exigência do nosso corpo.
E aí, se a gente for parar para pensar também, todo o nosso deslocamento hoje é feito de alguma forma, né, com automóvel, seja de ônibus, seja de Uber, de carro, enfim, dificilmente ou muito pouco a gente faz trajetos longos a pé, né? Então a gente tem uma rotina totalmente diferente do que a gente tinha há muitos anos atrás, quando as mulheres tinham 5, 6, 10, 15 filhos de parto normal, né? Um atrás do outro e dava tudo certo. Muitas vezes sim, muitas vezes não, mas para nós que vivemos hoje nesse cenário, parece, quando a gente pensa, né, que antigamente era mais fácil. Então, se a gente for pensar na nossa rotina de hoje, poucas de nós, vamos ser bem sinceras aqui, né, tem uma rotina realmente ativa. A gente sabe que a maior parte da nossa população é sedentária, né? Mas às vezes a gente pensa, mas eu cuido da casa, eu limpo a minha casa, eu vou no mercado, então eu me movimento. Sim, mas essas atividades que a gente faz no dia a dia não são consideradas atividade física, no sentido de praticar uma atividade física, né? Isso não entra como prática de atividade física. Quando a gente fala em atividade física mesmo, a gente está falando de praticar um pilates, uma musculação, né? Algum tipo de treino que exija do corpo além do que o corpo é acostumado a fazer na nossa rotina, que, convenhamos, é muito mais simples do que eram, né, das nossas mulheres antigamente. Então, sendo a maior parte da nossa população sedentária, temos poucas de nós que praticam realmente de forma regular alguma atividade. Eu sei que muitas pessoas também pagam academia, mas não frequentam, então a gente tem todo esse cenário de que o nosso corpo hoje em dia fica muito mais parado. E, por exemplo, eu agora estou cometendo um grande erro. Eu tô sentada e tô com a perna cruzada. Pensa o quanto a minha região pélvica, né, a região por onde o bebê sai, tá ali toda parada, durinha, contraturada, tensa. Eu até vou descruzar a perna aqui agora, porque quando a gente se dá conta, a gente tem que corrigir, né? Então, a nossa região pélvica, o nosso quadril, a nossa pelve, ela não tem tanta mobilidade como antigamente, por exemplo. E é daí que vem a ideia, então, de preparação para o parto, facilitação desse momento para a gente treinar movimentos, para a gente treinar posturas que hoje em dia a gente não pratica mais tanto quanto antigamente. Vou trazer aqui, então, um exemplo prático para a gente entender o que eu estou falando lá do passado e comparar com os dias de hoje, tá? Imagina que a tua tataravó trabalhava na plantação e ela precisava ficar agachada lá, né, acocada, como a gente fala também, na posição de cócoras, para preparar aquela terra ou para colher alguma coisa do chão. Vamos imaginar esse cenário. Imagina como o corpo dela está posicionado quando ela fica agachada. Pernas afastadas, a pelve aberta, né? Bastante flexibilidade para ficar nessa posição também. A gente sabe que muitas pessoas nem conseguem ficar na posição agachada por muito tempo, porque falta flexibilidade, mobilidade, enfim. E aí, o que a gente tem que fazer hoje em dia, trazendo desse cenário lá da roça, né, do campo que a gente não tem mais para os dias de hoje? Treinar isso em consultório, por exemplo, que é o que eu faço com as minhas pacientes. Um dos exercícios que a gente faz na preparação para o parto é o exercício da posição de cócoras. A gente usa a posição agachada para fazer diversas variações, diversos exercícios, para que a nossa pelve também se acostume a ficar mais relaxada, mais solta, mais aberta, como era, né, antigamente nessas pessoas que tinham esse trabalho mais ativo. Então, é nesse ponto que eu tô querendo chegar. Quando a gente pensa no nosso passado, né, nesse corpo mais ativo, a gente tinha um corpo muitas vezes, não todas, né? A gente nunca fala de todo mundo. A gente tá falando de quem tinha um corpo mais ativo, mais preparado, tinha mais facilidade do que quem hoje em dia tem um corpo mais sedentário, mais parado, né, e mais travado, consequentemente mais travado e mais rígido. Então, mulherada, em resumo, isso tudo facilitava, sim, o processo do parto, mas quer dizer, então, que os partos antigamente eram fáceis, lindos, maravilhosos e hoje não? Também não quer dizer isso. Por quê? Nós tínhamos partos muito longos, partos em que aconteciam, né, problemas, a gente sabe que existia muito mais taxas de infecções, de mortalidade, enfim, né, partos muito complicados. Por quê? Antigamente, a gente não tinha a estrutura que a gente tem hoje, né? Muitas vezes a estrutura hospitalar ou de casa de parto, como eu também comentei no episódio anterior. Uma estrutura de, muitas vezes, um parto domiciliar bem assistido, que em alguns locais, em algumas regiões, é possível, sim, fazer um bom parto seguro em casa. Mas, antigamente, não havia essa estrutura toda. Então, as complicações que aconteciam antigamente, elas eram muito mais relacionadas a essa falta de estrutura, né, de tanto de profissionais qualificados, porque se trabalhava com o que se tinha, né, com experiência, enfim, a gente não tinha os estudos que a gente tem hoje,
E a estrutura do local também, né? A questão de esterilização e tudo mais. Então, os problemas eram um pouco diferentes do que a gente tem hoje. Então, antigamente eram alguns desafios, hoje nós temos outros, mas o importante é que a gente tem ferramentas para lidar com os desafios de hoje. E falando então nessa questão de preparação, a preparação é uma dessas ferramentas que a gente tem para facilitar o processo do parto. E aí, Cassi, mas com todo esse papo, tu quer me dizer então que para eu ter um parto mais fácil, eu preciso trabalhar na roça? Ou fazer faxina o dia inteiro para ter um trabalho mais ativo? Não, gente, a gente muito provavelmente não vai mudar o nosso estilo, o nosso tipo de trabalho para facilitar o parto, né? Mas quando a gente fala em preparação, a gente fala em dar condições para o nosso corpo passar por esse processo de uma forma melhor. Então, preparação é sobre isso. Também significa, Cassi, que se eu me preparar, eu vou ter um parto super rápido e sem dor? Gostaria, gente. Aí eu já estaria milionária promovendo aí partos a jato e sem dor. Mas não é assim que funciona. Como é que funciona essa questão da preparação? A preparação faz com que o teu parto possa ser mais rápido do que ele seria se tu não tivesse se preparado, por exemplo. Faz com que o teu parto seja menos doloroso do que ele seria se tu não tivesse se preparado. Vou te dar um exemplo, assim, bem na imaginação. Vamos aí para o mundo da imaginação. Se alguém te parasse na rua hoje e te falasse, gestante, eu consigo te ajudar a ter um parto que vai demorar metade do tempo do que demoraria normalmente. Um parto em que tu vai sentir metade da dor do que tu sentiria normalmente. E ainda eu consigo te dar um parto em que tu vai conseguir prevenir que a tua região íntima passe por algum tipo de corte. Tu ia querer ou não? Para pensar nessa proposta, né? Com certeza. Quem é que não quer um parto mais rápido, com menos dor e ainda prevenindo problemas que podem acontecer na região íntima? Preparação é sobre isso, gente. É sobre tornar um parto que seria de tal forma, de uma forma mais fácil, mais rápida e com menos dor, né? E ainda prevenindo questões inconvenientes como a laceração, por exemplo. Quando a gente fala em corpo humano, a gente não pode garantir nada com 100% de certeza. Mas se tu for pro teu parto, sabendo que tu usou todas as armas possíveis e fez toda a preparação possível para que ele fosse melhor, mais fácil, né? E para que ele fosse uma experiência melhor, com certeza tu vai se sentir mais segura, vai saber usar o teu corpo a teu favor, e a gente tem estudos que comprovam tudo isso que eu tô falando para vocês. Que a preparação, que a fisioterapia pélvica, os exercícios, as orientações tornam um parto mais rápido, mais fácil, com menos dor e com menos riscos de laceração, né? Que é o cortezinho que acontece lá na região íntima de forma natural. Não estamos falando aqui de episiotomia. Mas, Cassi, que palavrões são esses que tu acabou de me falar? Laceração, episiotomia, né, gente? Calma, tem muitas palavras no mundo da gestação e do parto que a gente não ouve no dia a dia, mas a gente vai desvendando todos esses nomes, todas essas expressões no decorrer dos nossos episódios. Então, eu te dou a dica de que tu não perca nenhum deles pra gente aprendendo juntas cada vez mais. Mas agora que a gente entendeu o que é preparação, né? O que ela pode nos trazer de bom falando no nosso trabalho de parto, quais são os benefícios dessa preparação, agora que a gente entendeu o porquê que antigamente as mulheres não se preparavam e por que hoje em dia a gente tem que se preparar, a gente precisa saber quando começar essa preparação. É uma dúvida que eu recebo muito no meu consultório, no meu WhatsApp, no Instagram. Quando é que eu começo esse processo de preparação, né? Será que é só lá no finalzinho da gestação, quando estiver perto do parto, para eu conseguir gravar o que fazer? Ou será que é desde o início? Então, gente, a preparação específica para o parto, aí nós estamos falando de exercícios focados na região íntima, focados na pelve, é indicado começar a partir das 13 semanas de gestação. Por quê? A gente espera passar o primeiro trimestre, as primeiras 12 semanas, né? Que a gente sabe que muitas vezes na primeira gestação é uma fase mais instável, né? Que muitas gestantes também se sentem inseguras e com medo que aconteça qualquer coisa. Então a gente espera passar essa primeira fase e a partir das 13 semanas a gente inicia a preparação. Porque é muita coisa para aprender. A gente não tem ainda, mas tenho esperança de que a gente vá ter em algum dia, a cultura de saber fazer exercícios íntimos, de saber usar a nossa região íntima a nosso favor. Então, é uma coisa que a gente vai aprender totalmente nova. Então, se a gestante chegar para mim com 30 semanas, eu vou conseguir ajudá-la a se preparar. Mas se ela chegar o mais cedo possível, a partir das 13 semanas, fica mais fácil, ela tem mais tempo para aprender, mais exercícios eu vou conseguir passar para ela, e essa preparação também vai ficar mais leve, ela vai conseguir tirar dúvidas ao longo da gestação, e esse processo flui muito melhor quanto antes, melhor também. E aí, negócio seguinte, agora uma dica aqui de amiga minha pra ti, dica da Cassi, tá?
Significa, então, que se eu posso começar a preparação só com 13 semanas, eu tenho que ficar parada até as 13 semanas, estática, em repouso, né? Como a gente ouvia falar, meu Deus, descobriu que tá grávida, para tudo. Não, gente. Se tu já era uma pessoa ativa antes, muito provavelmente tu vai poder continuar realizando a atividade física que tu já praticava. É claro que algumas atividades têm que ser adaptadas, né? De acordo com como vai a sua gestação. A gente sabe que existem também problemas na gestação que podem acontecer e podem sim fazer com que a gestante tenha que fazer repouso, mas são exceções, tá? Se tu está bem, bebê está bem, a gestação está tudo normal, pode se manter ativa praticando a tua atividade física que tu mais gosta, seja ela qual for, desde que, né, adaptando a essa fase que é mais delicada, é de mais cuidados, mas aí sem precisar de repouso nem nada disso. Então, gente, eu falo bastante, né? Eu me empolgo e aqui eu vou já com meia hora de podcast. Mas o que eu quero dizer para vocês, em resumo, é que a preparação é importante e, abre parênteses, preparação com profissionais qualificados, tá? Não é qualquer profissional que prepara a gestante para o parto. Essa preparação não é feita no pilates, na musculação e tudo mais, é feita na fisioterapia pélvica. Cada macaco no seu galho, né? Cada área com a sua importância para a saúde da gestante, mas preparação para o parto específico da região íntima e da pelve é com fisioterapia pélvica. E agora nós temos um momento muito especial aqui, que tem uma vinheta exclusiva que vocês vão ouvir aqui, se já não ouviram. Ouviram já? Já ouviram. A vinheta já rodou. E é o momento da nossa frase de reflexão. Frases para que vocês internalizem elas e tenham certeza de que vocês são capazes, sim, de conquistar o parto que vocês desejam. E falando nisso, esse quadro ainda não tem nome porque, como eu falei no primeiro episódio, vocês vão me ajudar a escolher o nome dele lá no Instagram. Então, se tu ainda não me segue e quer ajudar a escolher o nome do nosso quadro, faça o favor de seguir o meu arroba @cassibardo lá no Insta, tá? Vou ler para vocês a frase de hoje que eu preparei aqui super especial, tudo a ver com o nosso conteúdo. E a nossa frase de hoje é a seguinte, anota aí, faz um desenho na parede do teu quarto, que essa frase ela é maravilhosa. Presta atenção. Eu tenho a força de todas as mulheres que pariram antes de mim. Gente, a mulher tem esse poder de dar a luz, de dar a vida, e isso é muito forte. Se a gente parar para pensar o quão maluca é toda essa questão de um ser humano gerar outro ser humano, a gente passa a entender o quão incrível, né, é o processo de parir, o processo de dar à luz. Muitas vezes a gente não para fazer essa reflexão. Então tenham a certeza que vocês têm a força de todas as mulheres que pariram antes de vocês. Acreditem no corpo de vocês, confiem e se preparem, que isso tudo vai se tornar mais fácil, mais leve e com certeza uma experiência mais positiva. Gente, às vezes eu apareço rindo aqui porque eu não estou sozinha nesse ambiente, tá? Tem uma equipe aqui, especificamente um serzinho chamado Otávio, que ele fica me desestabilizando, mas eu tô aqui, agora eu voltei. Gente, seguinte, gostaram do nosso tema? Sabiam dessa importância de preparação para o parto? Quero saber também o que vocês sabiam ou não. Vocês têm toda a liberdade de comentar aqui sobre as experiências de vocês também. E se tu tá me ouvindo pelo Spotify, saiba que você pode me assistir pelo YouTube. Aí tu vai ver que carinha tem essa voz que vos fala. Então, o conteúdo de quem tá no Spotify tá no YouTube também e vice-versa. Quem está me vendo pelo YouTube pode também ouvir pelo Spotify. Às vezes é mais prático, a gente tá no carro e consegue conectar lá no Spotify e ir adquirindo esse conteúdo, consumindo esse conteúdo, preparado com muito carinho para vocês. Então, vejo vocês no nosso próximo episódio. Vocês viram que eu estou me soltando cada vez mais, essa sou eu. E eu espero que a gente crie cada vez mais essa comunidade de mulheres que se importam com a sua saúde, com a sua gestação e que buscam uma preparação. Vejo vocês no nosso próximo episódio.